Vamos assumir que vocês já conheçam, ou sabem o que é o CMMI, pelo menos em poucas palavras. Mas e aí, tem algum concorrente de CMMI ou é só ele? Se eu quero melhorar o processo de software, eu tenho que avaliar necessariamente CMMI? Não. Então, no Brasil tem a nossa versão brasileira do CMMI. Isso aqui não está no livro Somerville, obviamente o Somerville é autor inglês, porque é uma literatura adicional para mostrar uma opção alternativa ao CMMI, que é o chamado MPS-BR, MPS Melhoria de Processo de Software, BR de Brasil. Qual que era a motivação para você criar o MPS-BR? Por que não usar o CMMI? Por que eu preciso de uma outra coisa além do CMMI, uma alternativa ao CMMI? A motivação é que o CMMI tipicamente é muito caro, ainda mais se o dólar estiver alto, caro. Trazer certificadores CMMI para avaliar processo de software de empresas brasileiras fica muito caro. Então o governo brasileiro resolveu investir então em criar uma alternativa mais barata, vamos dizer assim, e além disso mais acessível, não no sentido só de custo, mas no sentido de que às vezes as empresas brasileiras não estão nem no nível para chegar a nível 2 CMMI. E aí, a empresa não vai conseguir certificar porque ela está começando agora, nível 2 já exige um monte de coisa que tem que ser atendido, 7 áreas de processo, por exemplo. E aí? Então a empresa brasileira não vai conseguir certificar nem o nível mínimo de CMMI, que é o nível 2. Então a realidade do Brasil é diferente da realidade dos Estados Unidos. Essa é a motivação principal de criar o MPS-BR. Então eu vou criar um modelo de avaliação de processo de software mais alinhado à realidade brasileira, principalmente em função do custo, ser mais acessível, e em função de ser mais acessível mesmo no sentido de ser mais fácil certificado que o CMMI. Mas por outro lado, queria ser compatível também com o CMMI, inspirado e compatível. Então se a empresa tivesse uma certificação tal no MPS-BR, ela é equivalente a ela ter uma certificação 2 no CMMI, por exemplo. Se ela tivesse a certificação Y no MPS-BR, ela teria a certificação 3 no CMMI. Então resolveu inspirar no CMMI, criar um modelo compatível com o CMMI, mas por outro lado mais barato e mais acessível aos níveis. Então ao invés de ser 5 níveis, foram criados 7 níveis. A gente vai ver daqui a pouco. Então basicamente o MPS-BR está organizado em 3 documentos principais, que é o chamado modelo de referência, modelo de avaliação e modelo de negócio. Não é tão importante entender esses documentos, não. O modelo de avaliação o avaliador vai utilizar, o modelo de negócio a empresa vai seguir, e o modelo de referência meio que cobre os outros 2 modelos. E aí define 7 níveis. E para não confundir com o CMMI usa nível 1, 2, 3, 4 e 5. Aí o MPS-BR resolveu usar letras para não misturar. Então é a letra A, B, C, D, E, F, G. E ao inverso também a escala do CMMI para o MPS-BR. Então o nível 1 do CMMI é aquela empresa que nem foi classificada ainda. Então, o nível 1 é o pior processo possível na visão CMMI se você tiver no nível 1. Enquanto no MPS-BR, o nível G seria o pior, a base da escada, vamos dizer assim, que você tem que subir. Então são 7 níveis de A a G, onde o G é o nível mais baixo e o A é o nível mais alto. Enquanto no CMMI, nível 1 é o pior nível, nível 5 é o melhor nível. Como eu disse, tentou-se criar uma correspondência, um mapeamento, vamos dizer assim, do CMMI para o MPS-BR. De tal forma que a empresa certificasse MPS-BR, ela tinha uma correspondência no CMMI, ou vice-versa. Já era certificada CMMI, ela tem uma correspondência no MPS-BR. Isso faz até sentido para ser inclusivo no edital, né? O edital do governo brasileiro, empresa para desenvolver software, tem que ser nível C do MPS-BR. O que quer dizer o nível C do MPS-BR? Quer dizer o nível definido do CMMI, que é o nível 3. Então criou essa correspondência até para facilitar. Se você está no nível C do MPS-BR, é a mesma coisa que você estivesse no nível 3 do CMMI. Então tem essa correspondência aí. Note que não tem o nível 1 do CMMI, porque o nível 1 é toda empresa que está no nível 1 do CMMI, se ela não tiver certificação nenhuma. No MPS-BR não é assim. Se a empresa não tem certificação do MPS-BR, ela não está no nível nenhum. Pelo menos ela não está prevista na pirâmide aí. Então se ela certificou no primeiro nível do MPS-BR, ela vai certificar nível G. Depois, se ela subir um pouco a escadinha, a analogia da escadinha que subir para melhorar o seu processo, vou certificar nível F. Ao certificar nível F no MPS-BR,
é equivalente a você ter certificado no nível 2 do CMMI. O que quer dizer equivalente? Se no nível 2 tem 7 áreas de processo que você deveria atender para certificar nível 2 do CMMI, essas 7 áreas também estão distribuídas aí entre o nível G e F. Então, o que faz é pegar as áreas do CMMI e distribuir nos níveis equivalentes do MPS-BR. Então foi feito isso propositalmente para poder manter a compatibilidade. Se você pegar os documentos CMMI e MPS-BR, são muito parecidos, porque a ideia é que fosse mesmo, mas que de certa forma criassem níveis mais acessíveis. Então, a empresa que certifica nível G, talvez ela não está preparada ainda para certificar nível 2 do CMMI, ela já está preparada para certificar nível G do MPS-BR. Depois, quando ela subir para o nível F do MPS-BR, aí sim a equivalente já está preparada para o nível 2 do CMMI. Nós que foi quebrado justamente o nível 2 do CMMI e o nível 3 do CMMI. Então a ideia é ser acessível principalmente no início da melhoria do processo. Então a empresa que quer começar a melhorar o processo dela, o CMMI, os degraus são altos, pelo menos na visão do MPS-BR. Foi criado pela Softec e universidades brasileiras que participaram do projeto. Então a visão é que os primeiros níveis de CMMI eram degraus mais altos. Nível 2 e nível 3, as empresas brasileiras não estavam muito preparadas. Depois que elas chegassem nível 2 e nível 3, os outros níveis 4 e 5 era mais natural de subir. Então nível 2 e nível 3 CMMI foi quebrado aí, nível FG equivalente ao nível 2, E, D e C equivalente ao nível 3. Então os níveis são esses, de A a G, mas a escala ao contrário, onde o G é o pior nível, vamos colocar assim, o processo menos maduro, e o A o mais maduro. Os nomes são parecidos, então o G é parcialmente gerenciado e o F gerenciado, mas no CMMI era 2 gerenciado. O E parcialmente definido, D largamente definido e o C definido, mas no CMMI o 3 era definido. Gerenciado quantitativamente, equivalente ao CMMI, e a otimização equivalente ao CMMI. Como eu disse, a literatura nesse caso tem que ser de autores brasileiros, é o modelo brasileiro. Então eu peguei esse livro de qualidade de software, tem um capítulo que é o capítulo 7, que discute o MPS-BR. Apesar dos autores terem o primeiro autor tem esse nome um pouco estranho, os autores são brasileiros. O segundo é o Michel Soares, o primeiro não me lembro, é André alguma coisa. Qualidade de software, segunda edição da Nova Tech. Se eu não me engano, esse livro tem na biblioteca da universidade.